E aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Vamos embora, vamos começar a nossa live. E ainda não abriu para o YouTube, mas já está abrindo aí para todo mundo. Então, Já, pessoal, já, já chega pra galera, né, Guga? já está chegando. E você viu Então, que eu tô bora aqui lá. com... Hoje eu não tô Pronto, naquele abriu. vídeo lá, eu tô aqui do lado do meu rosado. E aí, tudo bom, Gustavo? Meu povo bonito. Vamos conversar Alexandre, Alexandre, esse ano estar com você é um prazer imenso, como todos os anos. Mas cuidado Obrigado. com isso aí. Você tá com aquele produto aí do seu lado, tá? Sim, tá aqui comigo. Que produto? Estabilizante, né? Não diga. Deixa o pessoal tá. pensar. É segredo, daqui a pouco a gente fala. Pessoal, boa noite. A gente está começando a live. Para você ter só uma ideia, a gente já está aqui, ó, conversando há um tempão, contando as histórias da vida. E a gente decidiu que a gente vai fazer uma live só contando as histórias da vida da gente. Porque a gente já se conhece, pessoal, há mais de 30 anos, mais ou menos, né, Rosa? Essa brincadeirinha? 25, Hoje nessa 30 anos. já tem uma data boa, viu, Guga? Então, ó, tem muita história. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de vários assuntos. A gente vai falar de pH, vai falar de tampão, né, Xandinho? Vai falar de um bocado de coisa. Mas só que o mote da gente hoje é um mote que Rógenes é que é o grande entendedor. Calma. Ele é entendido, mas ele é entendido nos aquários também, tá? Então, Roró, me diz uma coisa. Diga aí, meu começou querido. essa paixão aí por aquário? Porque dá um trabalho da burrinha, né? Toda a beta que eu criei morreu. Ficou boiando de manhã lá. Então, como é que faz para criar, para ter um aquário? De onde vem essa paixão aí? Guga, você convive comigo há muito tempo, você e Xandinho, e se tem uma coisa que eu procuro conservar com meus amigos, é assim, a ligação é trabalho, mas existe uma amizade muito forte entre todos nós. Então, eu vou dizer, eu tinha, porque ele já faleceu, eu tinha um grande amigo, e ele, num determinado momento da vida, ele me deu um pequeno aquário de 40 centímetros. Um aquáriozinho de 40 centímetros. E eu recebi aquele aquário, como tinha sido dado por um grande amigo, eu peguei para criar um peixinho, mas sem compromisso. Sem compromisso. Pegar um aquário e colocar o peixe para criar, como muita gente faz. Colocar um peixinho para alegrar a sala, para você ver aquele peixinho lá no aquário e tal. Minhas filhas eram menores, e aí então a ideia era apenas ter um peixinho. Só que aí, Guga, nós que convivemos com essa matéria maravilhosa, a química que existe entre nós, à medida em que rapaz, que inveja, pessoal, aí não vale não. Papo de aquário, Guga tomando cafezinho. Tá vendo aí? Olha pra Ricardinho. Ricardinho tá também. Ó, manda Ricardinho entrar. Vem, Ricardinho, entra. Entra que Rocha está contando uma história imbatível. Vem-se embora. O link está no grupo da gente. Vem-se embora. Venha dar esse prazer para Rocha contar a história maravilhosa. Eu tinha o aquário, mas não tinha com ele o compromisso de usar química para cuidar do peixinho. Apenas tinha o aquário e o peixinho. Só que à medida em que a paixão com a criação de peixe foi aumentando, quando eu comecei a gostar do aquário, eu percebi o quanto a química estava ligada à criação do peixe. Eu comecei a ver que a química era fundamental para o cuidado com o meu peixinho. Aí veio aquilo que você começou a falar aí, o que nós estudamos de pH, o que nós estudamos de hidrólise, quando você começa a mexer com a chamada dureza da água, quando você começa a usar o nome tampão, eu fui vendo que tudo isso estava ali dentro do meu aquário e comecei a perceber que estar ligado nisso era fundamental para a sobrevivência do peixinho. Ou seja, eu tinha que ter cuidado com o pH,
eu tinha que ter cuidado com o ciclo do nitrogênio. Aí imagina aí, ó, Fernandinho ou Arthur com o grupo aqui batendo papo sobre ciclo do nitrogênio, sobre bactérias nitrossomonas, nitrobacter, para poder pensar em ajustar o meu aquário. Então, tudo isso eu saí colocando em prática no cuidado do meu aquário, para poder manter o meu peixinho vivo. Isso foi cuidado diário. Só um segundo. Primeiro, Isaac dizendo aí, ó, quem me dera ser um peixe para no teu límpido aquário mergulhar. Que coisa você não mergulha né? E olha quem tá aqui. O maior piscicultor pernambucano. Olha aí. Boa noite, gente. Boa noite. Fala, boa noite, Guga. Boa noite, Rosnes. Boa noite, Xandinho. Meta para brigar. Colocava meta para brigar. Boa noite para a galera aí que está no chat. Boa noite, galera. Passando aqui para dar um alô para vocês, para dar um abraço, desejar boa sorte aí para vocês. Vou ficar aqui na minha, quietinho, só escutando o show aí, só os shows, beleza? Vou ficar quietinho. Fica com a gente aí. Não, Flávio, não foi esse o acordo, não. Você vai ficar. Pessoal, vocês querem que primeiro que não só tem tricolor aqui, tá? A maioria é alvirrubro. Mas voltando pro caso aqui. É importante manter o respeito, né? É importante manter o respeito. Não se brinca com quem morreu. E segundo que Flávio... Ó, gente, fica calado, viu? A campanha já está lançada. Fica, Flávio. Ô, Guga. Porque, ó, Guga, se você ficar, Flávio, o lugar que Roger está com o Alexandre não tá dando para ver os dois. Então eles vão ter que sentar um no colo do outro. Então vai ficar uma live muito melhor. Olha aí, ó. Já tem hashtag Fica Flávio, tá vendo? Guga, eu do lado de Xandinho, fica que time de futebol? Ele! E ele é alvirrubro, viu? Olha, não tem coisa não, porque aqui, ó. Ó, Flávio, vem cá. Me diz uma coisa aí. Olha que lindo, ó, meus filhos quando eram bebês. Olha. Todos vocês conheceram eles bebês e agora estão tudo grande, né? Estão tudo grande. Nossos alunos. Esse daqui tem 18 anos, no final agora. Ó, me diz uma coisa. Tu estava falando, Roger, do pH do aquário e tal. Isso é uma coisa que eu sempre tive um pouquinho de dúvida. Vamos trabalhar essa questão do pH para o pessoal entender direitinho. Flávio, manda aí para nós, Flávio. Ó, Guga, não sei qual de nós está gerando eco. Quem está com o áudio aberto. Agora. Fala aí, Flávio. Fala. Quando a gente ficar com... Quando um ficar sem falar, tem que desligar o áudio. Isso aconteceu na live de física. Então, bora. Vamos fazer assim. Eu queria saber sobre a importância do pH no aquário. Então, a primeira coisa já que para Rogers o aquário começou como uma questão muito mais relacionada à afetividade, e daí ele descobriu um ecossistema químico ali, né? Então, eu queria ver agora aí, ó, Xandinho, Flávio, fala um pouquinho sobre pH, porque aí Rogers vai explicar como é que isso funciona no aquário. Vamos embora? Vamos embora. Existe uma escala, né, Gustavo, de pH, certo? Então, tá botando aí? Ele vai colocar aquele slide lindo, maravilhoso na tela. Esse Google é show. Peraí que eu botei... Só porque vocês falaram, eu botei errado. Olha o peixe de Alexandre. Olha, que peixe bonitinho. Aí, Alexandre. E aí, essa questão de pH? Não, veja só, a água, né? Ela ioniza, né? Então, a gente tem que observar a concentração. Quando a concentração de H+, for igual à concentração de H-, nós temos o quê? A água que é dita neutra, ou seja, concentração 10 a menos 7 mol por litro. Então, ela pode ser neutra, ácida ou básica. Se ela for ácida,
o que acontece? A concentração de H+, vai ser maior que a concentração de OH-. Se ela é básica, a concentração, ou alcalina, a concentração de OH- vai ser maior que a de H+. Agora, Rogers, qual seria o pH ideal para os peixes? Ó, Xandinho, a pergunta é o seguinte, né? Qual é o pH ideal para o peixe? Eu prefiro dizer assim, que peixe você quer criar para que você possa pensar nesse peixe e o pH ideal para ele. Por exemplo, quando você pensa em peixes amazônicos, aí vamos pensar, por exemplo, acredito que muita gente já ouviu falar do chamado acará-disco, ou muita gente fala o neonzinho, aquele peixe. Qual? Fala, Ian! Grande Ian, olha aí o homem. Cheguei! E aí, beleza? Vocês estavam falando sobre peixe, a sereia chegou. Rapaz, essa live tá uma das lives onde a gente tem uma maior incidência de, como é que eu poderia, de riqueza de opções. Massa! Olha, Flávio está muito assim, digamos, passando a mão no queixo. Assim. É verdade. Não, o cara é professor de geografia, tá aqui de enxerido. Aí chega na live falando que chegou a sereia. Deixa. Peraí, viu? Flávio tá reclamando que eu sou de geografia e não sei de nada. Ô, Roger, Não, eu não falei isso, não. Eu não falei isso, Ele não. não falou isso, não. Que você Ele não fala. falou isso, Eu não. falei que você era professor de geografia e tava na live de enxerido. Eu falei que você não sabia, não, viu? Dá licença aqui, viu? Viu? Não coloque palavras na minha boca, não. Fala, Deixa eu Ian. falar uma coisa. Na Vou lhe dar um boca bloco, dele, viu? só meus Vou lhe dar um bloco. lábios. Cara, para de falar. Pronto, deixa ele parar de falar. Continua a live aí, vai. Vai, Rosnes, continua a live. Não, Ian, Deixa ele uma aí coisa. sozinho. Fala aí, vai. Bem Deixa muito, Ian vai. falar. Fala, Ian. Miserável, nem vi. Eu tô parecendo um velho que não sabe ver que Ian, cachorro tem pH. Tudo. O cachorro tudo. tem pH. Olha, não, eu vou entrar na de Rógenes. Vê se isso aqui é Fala ciência. aí, Como é? Eu vou entrar na de Rógenes. Vai Escuta. lá agora, melhor. Olha, vocês que estão aí escutando, me escute, viu? Quando eu era universitário, viu, Rógenes? Eu fiz uma pesquisa. Discute, é óbvio. Vai. Eu fiz uma pesquisa. E eu sou a sereia. Quem foi que mudou? Eu fiz uma pesquisa para usar minerais para alterar o pH de certos lagos e lagoas, acidificando ele. Por quê? A abrangência de pH de peixes de água doce, geralmente ela é maior do que a abrangência de pH de peixes de água salgada. Geralmente, os oceanos ou determinados lagos, como o Lago Malawi, etc., tem um pH alcalino. O nosso rio Capibaribe tem um pH ácido, o pH amazônico do rio Amazonas é mais ácido. Entretanto, quando você vê o ciclo do nitrogênio, é importante que você saiba que a amônia, quando vira nitrito, é extremamente tóxico para os peixes. Só que, em pH mais ácido, o peixe torna-se mais resistente à amônia. E na universidade, eu fiz uma pesquisa para usar minerais que, de maneira natural, eu conseguisse alterar o pH de um determinado microbioma para que os peixes sobrevivessem àquele excesso de amônia. Então, Flávio, tu dá licença, que eu só não dou aula de química, porque eu não gosto de regra 3. Minha gente, procura aí o que ele acabou de falar no Google. Vai aparecer o texto todinho. Você tá precisando do Google. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Fica quieto de novo, sereia. Vai. Oxi. Vai, Rosnes, continua, que eu tô cansado de texto de Google. Oxi. Agora diz a ele assim, eu não dou aula de geografia porque eu não tenho horário. Diz a ele, vai. Oxi. Ian. Agora vai explicar o danado do mineral, porque o mineral deixava ácido básico. Não só mineral, mas inclusive galhos funciona também para acidificar. Dá licença, Flávio. Por quê? Olha, o que a gente tem que discutir é essa tua entrada aqui, que tá aumentando. Tu tá ficando careca, Flávio. Não, rapaz, oxe, problema nenhum. Tem problema nenhum. Carequinho aqui, numa boa. Flávio, você está lindo. Pessoal, vamos defender Flávio. Olha aí. Vamos tirar aí, ele. Andresa Leite aqui, ó. Andresa Leite, te conhece demais, ó. Wikipédia, tá vendo? Menino. Olha aí, ó. Olha essa daí, ó. Minha paciência tá só de Flávio hoje.
Olha, sorte que é uma live, porque se fosse uma aula ao vivo, já tinha gente levando mãozada. Dá-lhe uma mãozada assim, ó. Ainda, É verdade. Fica quieto. Pô. Aí, ó, tá vendo? Ó, Andrei. Ó, Andrei, pra tu, ó, tá vendo? Tá vendo, Andrei? Ó, tá vendo, Ian? Tá vendo, Ian? Ó. Ô, Flávio, eu acho que tu se contenta com muito pouco. Tá vendo, Ian? Meu Deus. Vai, Rodney, continua aí que eu tô ouvindo, vai. Não, Ian, nesse seu comentário, falando sobre essa minerais que estavam sendo usados para ajustar pH, eu escutei quando você falou dos ciclídeos do Lago Malawi. Isso. Você que é da área sabe que na África existem 3 grandes lagos: o Lago Vitória, o Lago Tanganica e o Malawi. O maior número de peixes que são usados como peixes ornamentais são oriundos do Lago Malawi. Lago Malawi. São peixes de uma água bastante alcalina e de uma dureza relativamente elevada. Quando eu comecei a gostar de aquário, como eu falei, era mais sentimental do que química, era mais fruto de ter recebido o aquário de um amigo, mais do que me preocupando com a química. Depois que eu comecei a perceber que era fundamental eu usar a química para manter meu peixe bem, meu peixe saudável, meu peixe com a cor que é característica dele, meu peixe com o comportamento que é característico dele, eu percebi que a química era fundamental para isso acontecer. E aí eu passei a me preocupar com o pH do aquário, eu comecei a me preocupar com o substrato, ou seja, a areia, a terra, o cascalho usado no aquário. Como eu tinha peixes de um pH ácido, eu usei o tronco que você falou para ajudar a acidular a água. Então, tudo que você foi comentando aí, saiu passeando na minha cabeça, nesses estágios que eu fiz, para passar a parar de pensar no aquário de maneira sentimental e passar a usar como um ambiente em que a química estava dentro dele o tempo todo. E, lógico, a química, a biologia e a geografia. Porque eu precisei conhecer um pouquinho das características do Tanganica, das características do Malawi, para fazer a opção de também ter aquário de peixe do Tanganica e de peixe do Malawi. Por exemplo, imagina, lá no Malawi, no Lago Malawi, Ian, tem uma coisa interessante, tem um tipo de peixe do Malawi chamado de mibuna. E aí, o que é o mibuna? Imagina, você querer sair na rua sem roupa. Seria, imagina, né? Você, para sair... A gente tem essa prática. O peixe mibuna, para ele sobreviver bem no aquário, ele precisa de uma rocha, ele precisa de um esconderijo. Para ele não ter a rocha, é o mesmo que você sair na rua sem roupa. Ele precisa, para se sentir seguro, para poder comer bem, para poder estar tranquilo no aquário, ele precisa de uma rocha para se esconder. É característica desse peixe do lugar que você falou, do Lago Malawi. Então, eu tive que pensar um pouquinho em geografia. Então, eu percebi que para poder ter o meu aquário e conseguir tirar do meu peixe tudo de bom, ou seja, alimentação boa, comportamento bom, aparência legal, eu precisei conhecer geografia para saber de onde eu estava tirando o meu peixe. Imagina, eu pegar um peixe amazônico, que é de uma água mole, que é de uma água ácida, e querer colocar no meu aquário aqui de água dura e de água alcalina. Eu ia provocar num peixe um choque. Então, o que eu queria estar passando para os meus amigos, para quem está com esse grupo aqui na live, é que gostar do aquário, eu gostar de peixe, faz com que eu viva a química o tempo todo, que eu viva a geografia, que eu consiga entender um pouquinho de biologia. Você falou aí, Ian, de maneira muito bonita sobre o ciclo do nitrogênio.
E o pessoal que está aqui conosco na live vai pensar, poxa, eu vi falar de ciclo do nitrogênio numa questão de biologia, eu vi falar de ciclo do nitrogênio numa questão de química. Imagina, o peixe come, se ele come, ele faz cocô, se ele faz cocô, gera matéria orgânica, essa matéria orgânica gera amônia, aí eu preciso de bactéria para transformar essa amônia em nitrito, nome das bactérias, nitrosomonas, aí esse nitrito é um pouquinho menos tóxico para o peixe do que a amônia, mas ainda é tóxico. Aí eu preciso da nitrobacter, ou seja, eu preciso de outras bactérias que peguem esse nitrito e transformem em nitrato. Nitrato é uma forma menos tóxica para o peixe. Só que quando eu falo menos tóxica, eu estou dizendo que ela tem toxicidade, só que é menor. Aí é onde entra a importância de fazer a chamada TPA. O que é a TPA? É a troca parcial de água. É fazer a limpeza do filtro, é tirar do aquário o excesso de cocô, é tirar do aquário o resto de comida, porque isso vai gerar amônia, vai gerar mais nitrito e o excesso de nitrato pode fazer mal para o peixe também. Então, tudo isso eu tive que aprender a parar de pensar no aquário apenas como algo bonitinho e usar a química, aquela química que eu estudei há algum tempo, que eu vivo com o Flavinho, com o Guga, com o Xande, mexendo aí diariamente, e entender que essa química é fundamental para o meu peixinho sobreviver. Então, eu passei a fazer isso. Por exemplo, ó, Xandinho está aqui do meu lado, está aqui quase, como falou aí, quase agarrado comigo. Ele saiu pegando aqui dos meus aquários um monte de bugiganga que, por ser aquarista, eu preciso ter para manter o meu aquário legal. Eu preciso testar para poder manter o meu aquário bem. Mostra aí alguma coisinha, tu tá aí doido para mostrar? Isso aí, ó, isso que ele está mostrando é um chamado teste de amônia. Isso precisa ser feito no aquário para poder você exatamente acompanhar como é que está os níveis de amônia tóxica no aquário, porque a amônia para o peixe é altamente tóxica. Então eu preciso monitorar. Tire isso da mão de Alexandre, pelo amor de Deus. Realmente é um perigo. Alexandre, isso é o quê? Alexandre, é o quê? Aqui, ó, por exemplo, ó, me acompanha o tempo todo cuidando do peixe. Teste de pH. Imagina que nós da química falamos muito de pH durante as aulas, e aí, para quem cria o peixe, eu preciso testar pH. Por exemplo, ó, essa minha partner aqui, Alexandre, tá mostrando alguns frasquinhos, e assim, ó, antes de abrir a live, eu fiz um teste prévio em alguns aquários para poder mostrar, por exemplo, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho um aquário que a água era neutra ou é neutra. A coloração verde é para indicar exatamente que a água tem pH neutro. Já, por exemplo, ó, Ian, vou pegar a sua fala. Ciclídeo do Lago Malawi é um peixe de pH o quê? Alcalino. Bastante alcalino, por sinal. Ou seja, um pH do ciclídeo do Lago Malawi chega a perto de 8, 7,8 mais ou menos, quase 8. Então, alcalino. E aí eu tenho, cadê? Não, aqui tá neutro. Esse aqui, ó, tá um pouquinho caminhando para ácido. Tá 6,8 mais ou menos. 6,8. Então, quer dizer, isso me acompanha no cuidado do aquário. Medir pH, fundamental. Medir pH, fundamental. Essa minha auxiliar tá um caso sério.
Ó, deixa eu mostrar um produto aqui, Ian. Ian, Muito bom. deixa eu mostrar aqui um produto. Deixa eu tirar da mão desse rapaz. Cadê? Eu vou sortear um aquário com 25 peixes da sua escolha. É bom. Ó, Guga, isso não estava combinado não, mas tá valendo. Não tem bronca não, tá valendo. Tá valendo, não tem nem mistério. Ó, Estabilizando. deixa eu mostrar isso aqui. Ian, Eu faço sorteio. Ian, olha esse produto aqui, Ian. Vê se tu consegue ler. Isso é o quê? Então, stability, Stability. beleza, estabilidade. Como é que é o nome? É Stability. Stablet. Stablet. Isso é Para o que quê? serve isso, Ian? Para que esse produto? Imagina, você resolve hoje montar um aquário. Esse aquário nunca viu peixe. Então ele não passou por aquilo que você falou, Ian, chamado ciclo do nitrogênio. Não passou. Então deixa eu ver se isso é bactéria. Coloco no aquário, ó, uma colônia de bactérias que vai fazer com que esse ciclo do nitrogênio venha a acontecer, mas aconteça sem trazer para o peixe risco. Então ele vai fornecer bactérias ao aquário, bactérias que vão tender a produzir aquele tal nitrato, sem levar o peixe a correr risco. Quer dizer, aqui eu não tenho risco de provocar intoxicação do peixe por amônia, nem por nitrito, porque esse produto vai me garantir exatamente a estabilidade, a estabilização do aquário em relação ao ciclo do nitrogênio. Então, quer dizer, esse produto tem essa qualidade, ele ajuda a isso. Meu irmão, Gustavo é muito mamão, velho. Foi Gustavo. Foi Gustavo. Tu tá mutado, Gustavo. Ó, Roger, outra coisa importante. Diga aí, meu querido. Quando a gente é mais novo e cria peixe, que ganha os peixinhos, Nemo e tal, o peixe sempre morre. É impressionante. Aqui em casa sempre foi uma experiência muito traumática. Meus filhos começaram a se familiarizar com a morte através dos peixes que eu dava a eles. Por que os peixes morrem tão rapidamente? E pior, quanto mais legalzinho assim, mais bonito o peixe e mais fácil de morrer. Lembrando que é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu sou de peixes também, então eu tenho essa relação. Então, não, falando sério, por que peixe morre tão fácil? Qual é a pegada química dessa morte do peixe? Ó, primeiro, um dos detalhes é, às vezes, nós queremos ter o peixe, mas esquecemos no detalhe de que eu preciso, naquele aquário, ter uma oxigenação ideal para a sobrevivência do peixe. Eu preciso manter níveis de oxigênio naquela água para a sobrevivência. Por exemplo, Guga, nós que somos contemporâneos, nossa idade é relativamente próxima, acredito que você já criou beta. A beta é um anabantídeo. A beta, diferente de... Como é o nome? Anabantídeo. Então a gente não criou beta, a gente criou adamantídeo, pô. Vou mudar o papo. Beta é para qualquer um. Ó, escuta, a beta, ela tem uma dupla respiração. Ela tanto tira o oxigênio da água, como tira o oxigênio do ar. Então, como ela tira o oxigênio do ar, ela vai buscar na superfície, então ela consegue sobreviver numa água com um nível de oxigênio menor. Então, muita gente pensa que beta é peixe de água suja. Não é. Ela tem a capacidade de tirar o oxigênio do ar. É diferente de outros peixes que tiram o oxigênio da água, respiração braquial. Então, quer dizer, há vários e vários peixes que às vezes você pega para criar e de repente o peixinho morre, é porque você está criando o peixe, mas não está tendo cuidado com os parâmetros da água. Por exemplo, você pega o peixe e coloca uma água que tem cloro. O cloro, para o peixe, tem uma toxicidade altíssima. Quer dizer, para poder colocar o peixe numa água, essa água precisa receber primeiro um anticloro.
Para você, Gustavo, para Flavinho, para Xande, que mexe com química, o tiosulfato de sódio, ele transforma o cloro em uma estrutura de cloro que tem toxicidade menor para o peixe. Então, o cloro, aquele que a Compesa usa para tratar a água, para o peixe tem alta toxicidade. Então, eu preciso pôr um anticloro. Fala, Ian. Vou fazer uma pergunta para tu, Roger. Diga aí. Água mineral é cheia de cloro, não é isso? Não é à toa que o pH da água que a gente bebe é 4,7, um negócio assim, não é isso? Então significa que se você jogar... Depende da água. Não, a de pobre, a que a gente bebe, né? Tem aquelas águas alcalinizadas. Oi, Ian. Oi. Para essa pergunta que Guga fez e para o que você está comentando, a melhor água para o peixe é a água da Compesa. Tá? Colocando nela o anticloro. A melhor água é a da Compesa. Porque, ó, não faz isso, Guga. Guga, tira isso da tela, Guga. Você quer, ó, tá. Você quer fazer uma criança feliz, é? Então, Ian, a água mineral, ela não é ideal para o peixe. O ideal para o peixe é a água da Compesa. Por quê? A água da Compesa é água de rio. E o peixe veio do rio. Então, se tem uma água que tem as melhores características para colocar um peixe de água doce, é a água que vem do rio. A água da Compesa é excelente. Agora, para que eu possa colocar o peixe, eu tenho que colocar nessa água um anticloro. Eu preciso, para poder colocar o peixe, entender que se essa água está com um nível de amônia que não vá apresentar para o peixe toxicidade, ou seja, essa água tem que ter passado pelo ciclo do nitrogênio. Então, quando o Guga diz, coloquei o peixinho e o peixinho morreu, será que o pH era ideal para aquele tipo de peixe que você colocou? Comprar o peixinho e não tem a preocupação, às vezes você vai comprar o peixinho e não tem a preocupação de analisar, esse peixe que eu estou levando é o peixe ideal para a água que eu tenho para colocá-lo dentro, se o pH do habitat natural daquele peixe está igual ao pH da água que eu vou colocar. Eu tenho que ter cuidado com a temperatura da água, a temperatura da água que eu vou colocar o peixe. Fala, Leandro. Vou fazer uma pergunta. Eu acho que o Gustavo vai achar interessante isso. Eu soube de uma pesquisa que estava sendo feita, inclusive aqui na Federal. Pegaram o Ocelares, que é o peixe, que é o Nemo, né? É o peixe palhaço. Isso. E geração por geração tirava parte por milhão de sal da água. Geração por geração. A ponto de criar-se uma adaptação artificial do peixe palhaço de água salgada para água doce. O propósito dessa pesquisa era de, a nível futuro, que espécies de animais que corram risco de extinção passassem por esse processo de adaptação acelerada, artificial, retirando parte por milhão de geração por geração, para que se pudesse salvar certos espécimes. Tu acha que isso é viável? Esse teste que você está dizendo, ó, também já foi feito no caminho inverso. Existe um peixinho muito comum daquelas brincadeiras de pescaria de colégio, aquele peixinho que é dado na pescariazinha, que a criança vai lá com a varinha, pega um peixinho de papel na areia e como brinde ganha um peixinho. Acho que você já viu isso. Guga já ganhou muitos peixinhos assim de brinde. Já não, Guga? Então tem um tipo de peixe chamado molinésia. A molinésia, ela é tão adaptável a diversos tipos de água que já existe adaptação da molinésia para água salgada. Então, quer dizer, isso que você está dizendo de pegar o Ocelares, o palhaço, e colocar numa água que está aí com um nível de sal baixo, já foi feito também o caminho inverso, pegar a molinésia e colocar numa água salgada, e ela sobreviver. Aí, Guga, isso que Ian está falando, entra a química, a historinha de osmose, a troca entre os meios. Você vê, Ian, isso que você está dizendo, não sei se você já ouviu falar, mas existe um protozoário que pode acometer, é muito comum o peixe ter, que é o íctio, que provoca a ictiose, e que para tratar essa ictiose no peixe,
Um procedimento normal é colocar sal na água, ou seja, aumentar a salinidade da água para que ocorra a osmose e o íctio saia de dentro do peixe. E aí você coloca o produto químico na água para poder matar o íctio. Não tem como eu chegar com o peixinho e dizer assim, ó, abra a boquinha e botar o remédio na boca do peixe para matar esse íctio. Eu tenho que botar o íctio para fora do peixe. Para conseguir botar para fora, eu coloco sal na água, por osmose. O peixe vai botar esse tal protozoário para fora e eu coloco o produto na água para matar o protozoário. Deixa eu perguntar um negócio aqui a Flavinho também, que tá aí quieto só. Flávio, você tá muito quieto. Ó, Roginho tá falando aí. Roginho tá falando de osmose e da questão do aquário. E a osmose reversa, Flávio? Qual é a bronca? Como é que a gente vai viver de osmose reversa na vida mesmo? Aí quem pode ajudar a gente aí é Ian, né? Que entra um pouquinho na seara dele, né? Vamos falar um pouquinho dos países, né? Daquela pessoal lá do mundo árabe, né? Que consegue tirar água doce da água do mar. Tem uma história bem engraçada, Guga, que aqui em Fernando de Noronha, a gente tem uma usina de osmose reversa, né, Ian? Foi muito engraçado que a primeira vez que eu fui para Fernando de Noronha, eu me acordei logo cedo. Aí minha mulher fez assim, tu vai para onde? Eu falei, não, eu vou ali rapidinho, resolver um negócio. Aí ela, amor, tu vai para onde? Aí eu fiz, amor, eu vou ali rapidinho resolver um negócio. Eu já tinha falado com o menino da pousada que eu queria conhecer a usina de osmose reversa. Aí minha mulher ficou desconfiando de alguma coisa, fez assim, não, eu vou resolver com você. Eu falei, vá não, meu amor, vá não. Quando a gente chegou na usina de osmose reversa, minha mulher fez, não acredito não, que tu viesse para Fernando de Noronha. E São Paulo tu fosse para o biogás lá, pô, em São Paulo? Foi. Em São Paulo eu fui conhecer um restaurante que usava como fonte de energia um biodigestor. E Alexandre sumiu. Foi, Xandinho sumiu em São Paulo. Ele tava comigo em São Paulo, o Xandinho passou a viagem de São Paulo inteira comigo. Agora eu já sei. Era melhor ter sumido. Xandinho, olha teu celular aí. Tu não vê mensagem, não, é? Ô, Flavinho, essa osmose reversa que você falou, para, por exemplo, aquário de água salgada, é algo fundamental para se manter bem o aquário, porque num lugar quente como esse nosso, o aumento da temperatura no ambiente vai fazer com que a evaporação da água aumente. Só que num aquário de água salgada, evapora a água e fica quem? Sal. Então, à medida em que o dia vai passando, o dia quente, a salinidade da água vai aumentando. Então, eu preciso ter no aquário de água salgada um reservatório que mantenha ou que reponha água sem sal na água. E a água que troca, né? Essa reposição é água de osmose o quê? Reversa. Uma água isenta de sal. Por quê? Evapora. Fale, Ó, tem alguém ligado aí no YouTube, aí tá dando eco. Vê isso aí o que é. Sei quem é. Não. Aqui não é, não. Aqui não é, não. E aí, você? Ah, eu tô Gustavo. Normal? Era Gustavo. Era o próprio Gustavo, tá ligado? Vocês perceberam que era o próprio Gustavo? O meu tá fechado, bando de falso safado. Tá falando mal de mim, né? Tô escutando, viu? Então, ó, como eu ia dizendo, dia quente, água do aquário evapora. Só que evapora quem? H2O. Quem fica nessa água? Sal. Então, à medida que o tempo vai passando, a água vai ficando com a salinidade maior. Então, eu preciso repor água a esse aquário. Mas eu reponho água de osmose o quê? Reversa. Uma água isenta de sal, para que eu possa manter a salinidade em níveis normais, para não prejudicar o Ocellaris, o peixinho palhaço que você falou. Agora, Guga, uma coisa interessante do Ocellaris, tá? Não sei se você sabia, mas o peixinho palhaço, ele é hermafrodita. Imagina, ó, que você coloca um grupo de peixe palhaço no aquário, e aí você vai ter a fêmea, ou pelo menos assim,
Você vai ter um macho dominante e outro macho pode, de repente, passar a ser a fêmea. Porque eu preciso ter alguém dominante. Se eu fosse Agora um tá sem peixe, som. se eu fosse um peixe, eu queria ser um tubarão. Alexandre, tu ia querer ser o quê? Ele queria ser um peixe palhaço para poder ser dominado. Também não é assim, né, gente? Calma, né? Pega leve aí. Mas eu não queria essa patrulha. Também não é assim, ó. Também não é assim, mas tudo bem, assim, eu quero. Ó, Fica aí. ele não entendeu, Ian. Ele não entendeu. Imagina, eu e você, Sim. nós somos dois peixes palhaços. Certo? Os dois. Dois peixes palhaços. Agora vamos pensar, Ian, a tendência é o maior dominar. Então quem é que vai virar a fêmea? Xandinho. Não, eu sou maior. A gente é a mesma altura. Entendeu? Entraram os dois machos. Alexandre, você é menor, Xandinho. Deixa eu perguntar uma coisa. Digamos que eu me encontre com o Gustavo e eu sou mais alto que Gustavo. Eu posso me ajoelhar para ficar menor do que ele? Porque... Aí eu me deito no chão. Eu vou ser o menor de qualquer jeito. É aquela história, alguém vai dominar. Alguém vai dominar. E aí, Passei então, a cadeira a no meu natureza dedo, vai se adaptar. toda peste, puta, me quebrou meu dedo aqui. A natureza vai se adaptar, entendeu? Eu queria falar uma reflexão aqui, ó. Diga aí. Nemo vem do grego ninguém, tá? A palavra Nemo significa ninguém, certo? Então, procurando Nemo, na verdade, é procurando ninguém. O pai é esquizofrênico, acha que tem um filho e roda o mar procurando nada, porque Nemo, na verdade, é ninguém. Essa é a história do filme. É isso aí. Vamos continuar. Assim, Como é que é, né? eu não entendi muito bem a história, não, mas repete aí que eu acho que ficou interessante. Como é que é? O Memo não é ninguém? É isso? Nemo, a palavra Nemo significa ninguém. A tradução de Nemo é ninguém. Beleza? Ok? Pronto. Então, na verdade, o pai do Nemo, na verdade, ele não tem um filho. Ele está procurando ninguém. Ele é Você esquizofrênico. tá falando daquele desenho animado, é isso? É. Eu vou pegar o pessoal... Pessoal, Ian tem problemas. Ô, Flavinho. Vamos lá. O pessoal escreveu aí que Ian tá atrapalhando a infância. Imagina, Flavinho. Flavinho tem quantos filhos, Flavinho? Eu tenho 2. Ian não chega nem perto. Imagina aí, vê, imagina. Ó, eu convivo com criança o tempo todo querendo ver aquário, aí chega uma criança e fala, eu quero um Nemo. Aí agora Ian diz que Nemo não existe. Não existe, é ninguém. Exato. É igual a Papai Noel também, e aí? Mas, rapaz... Vamos explicar para as criancinhas isso agora. É igual a Peppa Pig, pô. Peppa Pig existe. Olha lá aí do lado. Aqui... Aí, ó. Aí. Peppa. Eu gostaria Gostei. Ah, Roginho, vê só, Roginho. Fala, meu querido. Quando eu era pequeno, meu pai tinha aquário. Meu pai tinha um aquário gigante. E eu fiquei meio que traumatizado, porque meu pai tomava um cuidado tão grande com o aquário, velho, que eu ficava impressionado com aquilo, pô. Porque é muito trabalhoso. E uma coisa que eu aprendi com o cachorro, aí eu vou falar de Ian, que Ian me ajudou muito, é aquela coisa, né? A gente sempre tem que procurar o especialista, né, Roginho? A gente não pode nunca simplesmente pegar e o quê? Arriscar, né? Então, as pessoas, né, que têm vontade de ter um aquário, né, que eu via, né, meu pai ficava, quando meu pai comprava um peixe, meu pai ficava doido pelo peixe, tudinho. Procurar sempre o especialista, porque o especialista, ele é que vai o quê? Ele é que vai dar as melhores informações, não é não? Sim. E assim, ó, primeiro, procurar o especialista, controlar a emoção. Controlar a emoção em que sentido? Nunca chegar em canto nenhum para olhar aquário, olhar para peixinho e sair, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. É fazer aquilo que Guga, que Ian, no comecinho da fala dele, citou. Querer ter um aquário, é saber primeiro pensar em adequar que tipo de peixe eu quero, para saber se eu posso juntar esses dois tipos. Por exemplo, eu vou estar falando aí, porque a fala de Ian está muito forte na minha cabeça quando ele falou
dos lagos africanos. Imagina, eu tenho 3 lagos africanos, Malawi, Vitória e Tanganica. Você não pode pegar um peixe do lago Tanganica e querer colocar no mesmo aquário de um peixe do lago Malawi. Vai dar treta. O peixe do Malawi é extremamente territorialista, ou seja, ele quer ser dono do pedaço. Então, isso, o especialista que você está dizendo, Fábio, vai ter que orientar a pessoa que quer montar o aquário nesse sentido. Imagina, eu quero ter um guppy e quero ter um neon. Não dá certo, porque um é de água ácida, o outro é de água o quê? Alcalina. O guppy ou a lebiste é de água alcalina. O neon é amazônico, é de água ácida. Um é de água mais dura, o outro é de água mais mole. Agora, ô Flavinho, comenta aí pra galera essa historinha de água dura e água mole. E água dura, porque pode ter gente que tem pessoas pensando que água dura é gelo. Vamos lá. Vou comentar e eu vou fazer uma perguntinha para tu depois, tá, Rosnes? Vê só. Água dura, né, gente? Água dura é a água rica em sais de cálcio e magnésio. É importante a gente lembrar que em Recife, né, a nossa água dura, ela também é rica em sais de ferro. É por isso que muitas vezes, né, quando a gente dá descarga no banheiro, né, a água ela fica saindo um pouquinho amarelada e com o passar do tempo, a cerâmica ela fica amarelada. Porque a água aqui em Recife, principalmente daqueles prédios antigos que tem a tubulação de ferro, ela é rica em sais de ferro, né? Mas, Rosnes, vê só, vamos pensar em Enem agora, beleza? Vê, quando a gente tem um solo, né? E esse solo, ele é ácido, a gente vai colocar alguma coisa naquele solo para a gente, né, manejar o pH e aquele solo ficar básico, ou o contrário, né? Eu tenho um solo, né, básico, eu quero fazer o cultivo de uma determinada cultura que ela predomine em pH ácido, eu vou colocar alguma coisa naquele solo para manejar o pH para aquele solo ficar o quê? Ácido. Por exemplo, né? O que a gente faz, Rosnes? Quando a gente vai, né, manejar o pH da água, a gente coloca uma base diretamente, a gente coloca um ácido diretamente, e aí? Ó, o papo que você está trazendo para a gente aí de o que é que faz para ajustar o pH da água, ajustar a dureza da água, tudo tem que ser pensado primeiro assim, né? Falando pH. Quando alguém diz assim, pH era 5 e passou para pH igual a 6, a pessoa diz, poxa, o pH mudou uma unidade. Só que a gente tem que levar em consideração que a concentração mudou uma dezena. Então, quer dizer, isso que para nós parece pouco, para o peixe é uma mudança absurda. É onde entra, por exemplo, o conhecimento de tampão. O que é que vem a ser um tampão? O tampão é um sistema que não permite variações o quê? Bruscas de pH. Então, para aquário, também existe o chamado acid buffer, que é exatamente você acidular o pH, mas tamponando ele para que a variação seja pequena. Existe o alkali buffer, que você vai tamponar o pH, alcalinizando, mas numa mudança controlada. E existe o neutral buffer. Só vale pensar no seguinte, a palavra buffer significa tampão. Então, quando você tampona, você provoca um ajuste no pH, mas fazendo variações mínimas, pequenas e suportáveis. Por exemplo, quando você falou em ajustar pH, eu estou aqui com um substrato que, por exemplo, no papo que você falou, Enem, já caiu uma questão aí que quem já fez há poucos dias era lembrar um substrato dolomítico. Ou seja, a dolomita é um material calcário que vai fazer com que o pH de um aquário tenda ao quê? A subir. O papo de Ian.
A historinha lá dos minerais, ou seja, você usar um material Calcário é carbonato de ajusta cálcio, o né? pH alcalino. Calcário não é Então, carbonato de tem que cálcio, né? ser observado. Fala, Ian. Calcário não é carbonato de cálcio? Sim. É. Aí ele vai subir o pH, mas aí também a pessoa tem que ter cuidado com isso, porque ele também vai alterar a dureza da água. Então, tudo tem que ser feito com cuidado. Fala, Guga. Eu queria só um minutinho, se vocês me permitirem, ler Olha, a live da gente tem uma coisa maravilhosa. É porque a live da gente, estava até conversando aqui com o Ian, né? A gente está muito caótico, mas o conhecimento tá bem, bem forte. Mas o que eu estou amando aqui são os comentários, pô. Porque, vê, ó, quando o cara começa a falar numa faculdade de direito, quando o cara começa a ter aula de direito penal, parece que todo mundo tem um assassino dentro de casa. Porque todo mundo tem uma pergunta sobre algum grande crime, né? Agora, aqui, bicho, eu tô morrendo de rir. São com os comentários, porque muitos eu perdi. Mas, por exemplo, todo mundo tem uma história trágica de infância que perdeu um peixe. Aí teve um maravilhoso aqui, que eu não lembro de quem foi agora, eu tô procurando, que a bichinha perdeu um peixe no aquário. No aquário dela. E uma semana depois ela achou embaixo da cama. Outra é Flávio aqui. Todo mundo lembrando que ama Flávio, tá? Porque Flávio tá aí com a cara emburrada. Mas não é porque não, é porque ele tá... Eu acho que alguma coisa gelada tá esperando ele. Aí tem uma aqui maravilhosa. O pai de Flávio cuidava do aquário e não dele. Por isso ele tá desse jeito. Aí a outra eu vou ter aqui, ó. Com 9 anos eu ganhei um aquário com 10 peixes. No outro dia todos estavam mortos. Manda bronca aí, pessoal. Obrigado, viu? Aí, olha, vocês são maravilhosos. Tá muito bom o comentário aí. Tanto é que a live era para ser meia hora e ninguém arreda pé. Deixa eu te falar, Guga. Tem um peixe que é um ciclídeo. Não é africano, tá? É um ciclídeo americano chamado de Oscar. Esse peixe ele tem um temperamento extraordinário. Imagina, Guga, tu cria o Oscar, todo dia tu vai lá, alimenta o peixinho, de repente tu chega em casa e não vai no aquário, não chega perto, ele pula do aquário. Ele é extremamente temperamental. Se você não der atenção a ele, ele vai pular atrás de você. O nome dele não é Oscar, não. O nome dele é Gustavo. Olha a cara dele. O nome dele é Gustavo. Peixe reconhece o dono? Assim, reconhece, principalmente, sabe do que? Na hora da alimentação. Não, tô falando sério. É sério, Peixe reconhece o dono mesmo? Guga, quando você pega o pote da ração, você percebe o alvoroço no aquário, porque ele sabe exatamente que lá vem Guguinha para botar comida. É absurdamente interessante isso, Guga. O peixe fica absurdamente animado, eufórico, porque chegou a hora da comida. Eu falo sério, isso é sério mesmo, isso é sério, né? Existe um peixe existe uma espécie de peixe chamado Flowerhorn, que você adestra ele na hora da comida, você mexe com ele, ele interage com o dono. É absurdamente engraçado. Agora, ô Guga, dessas histórias aí que estão chegando pelo chat, meu irmão tinha um aquário, e nesse aquário tinha uma tampa de vidro que se movimentava feito gaveta, ou seja, ele arrastava a tampa. E meu irmão criava um gato, e era hábito do aquário, do gato, dormir nessa tampa. Cochilava na tampa do aquário, o gato. Eu acho que ele ficava pensando assim, se der bobeira eu como. Um belo dia, meu irmão afasta a tampa, o gato não percebe que a tampa está afastada e cai dentro do aquário. Se tem uma coisa que gato não gosta, é de água. Então imagina sendo um gato ensopado, segurando as patinhas para sair do aquário assim, ó. Todo molhado, cara. Meu irmão não sabia se ria ou se tirava o peixe de dentro do aquário. Porque o gato detesta a água. Olha,
Essa história bateu a da Kombi do ovo, vice? Da tua rua. Que estourou o pneu. Qual? Ah, tá. Do pneu, né? É verdade. Ô, Roger, deixa eu te falar uma Olha coisa. aí, ó. Tia Teca mandou um recado, ó. Minha carpa Serafina, ela pede comida e vem falar com a gente. A turma tá levando a gente no ridículo. Estão levando a gente no ridículo, tá vendo? É não, rapaz. É não. Ó, Guga, isso é real, rapaz. Eu tô dizendo a tu, ó, o peixe, ele vem pra beira do aquário pra tu dar comida a ele. Vem, ele te conhece, Guga. Deixa eu te falar uma coisa. sério. Tudo que tu falou, eu entendi. A parte de tampão eu não entendi, porque o meu professor de química do 2º ano, ele era uma merda, tá entendendo? Então, assim, ninguém aprendeu tampão com ele, porque o meu professor de química era muito ruim, péssimo, assim, ó. Ó, embora na turma adiante tivesse dois, a gente não pode ensinar um jumento a aprender solução tampão. Não tem condições, entendeu? Já tá chegando aí, como é o nome? E o peixe doguinho. É o peixe doguinho. É o peixe doguinho. Não tem nome de peixe aí, ó. Estão dizendo que teu peixe é feito de cachorro, tá vendo? Mas isso é verdade, pô. Eu não tá brincando, não. Tá falando... A gente vai chegar numa live pra mentir. Tirando não, mas é sério, ó, é sério. Ó, outra coisa, viu, Ian? Flavinho, certeza absoluta que no dia em que seu pai parava para cuidar do aquário, o ânimo dele, a cabeça dele, depois que ele parava para limpar, para fazer toda a manutenção, ele estava mais relaxado, mais tranquilo. Aquário desestressa. Você observar o teu peixinho, dar comida a ele, é uma forma, Guga, de controlar a ansiedade, de controlar exatamente isso, você passa a cuidar do peixe, passa a cuidar do aquário, é daquele tipo assim, é uma ótima válvula de escape para essa dificuldade que a gente tem na vida, nesse momento de vida que a gente leva. É uma excelente distração. Imagine que sexta-feira, amanhã, mesmo sendo dito professor, eu vou brincar de cuidar de 40. Fazer limpeza, fazer manutenção. 40 peixes? 40 aquários. 40 aquários? 40 é melhor criar aquários. Alexandre, que dá menos trabalho. Oi? É melhor criar Alexandre, dá menos trabalho. Não é, rapaz. Ó, quando você tá ali na brincadeira com esses 40, você observa se o peixe está comendo, se o peixe está doente, se o peixe está se comportando legal, como é que está o pH da água, como é que está a dureza da água, nível de amônia. Você estuda a química e você desopila, desestressa. É difícil, ó, narrar, mas eu conheço pessoas que se livraram de depressão com aquário. É esquisito dizer, mas só você botando a mão na massa para entender o que eu estou dizendo. Sei não. Ó, já tem gente assim, dizendo que gosta de dançar forró com a Beta. Forró com a Beta. João já tá tirando onda. Já tá tirando onda, João. Aí não dá, né, João? Aí, João. Pegou pesado aí, né? João. João, aí, meu velho, o cara faz com o peixinho aquilo que agrada as duas partes. Estando bom para ambas as partes, não sou Celso Russomano não, mas tá tudo bem. O que a Eduarda falou é verdade, ó. Tinha uns peixes, acho que era o Beta. Eu adorava colocar eles em frente ao espelho, porque ficavam querendo brigar. Duda, o peixe Beta, o peixe Beta macho, ele é peixe que quer dominar o espaço, ele quer se impor para outro macho. E aí uma forma dele se impor é exatamente ficando armado, como você falou. Imagina, Duda, que até para a fêmea, o peixe Beta não é todo dia que ele quer conversa. O macho tem dia certo que ele quer conversa com a Beta, ele quer contato com a fêmea. Tem dia certo para acasalar. Se não for o momento de acasalar, ele não quer papo com a fêmea, não.
Rapaz, vocês estão pegando... Ô, Flavinho, Flavinho tem cebola, quem né, é que tá Flavinho? fazendo isso, Flavinho? Cebola. É não, pô. É porque Ian, ele é assim. Ian, ele gosta de aparecer. Só que ele gosta de aparecer em cima dos outros. Aí ele se lasca, sabe por quê? Porque eu não ligo, porra. Eu não ligo. Ele tá pensando que me aperreia. Sabe o que eu tô aperreado, Rosnes? Eu tenho 12 estelinhas sem glúten agora, me esperando, Roginho. Tá Se certo. você quiser, você vem aqui Então, para minha casa, então- viu? A gente mora aqui pertinho. Se você quiser, você pode vir aqui para casa para a gente Então, comemorar Guga, a nossa live. Vamos dizer para a galera aí, Guga, É? que o propósito desse nosso papo informal foi, sem ter cara de aula, conversar um pouquinho sobre a química e por onde ela pode passear. Hoje foi só um exemplo, a química dentro de um aquário. A química dentro de um aquário, usando tampão, usando o estudo de pH, usando dureza da água. Tudo isso foi comentado aqui de maneira informal, de maneira divertida, de maneira que a gente conversasse sobre o tema sem dar cara de aula. Foi papo sobre algo que é aplicação pura de química. Quantas e quantas questões eu, você, Xande, Flavinho e Ian já resolveram que tinha algo a ver com aquário. E Pelo tem, ó, menos nesses últimos dias aí, Guguinha, eu acho que questões do SSA, questões do Enem, todos nós aqui nos deparamos com várias. Ciclo do nitrogênio, sim ou não? Questão do SSA2, análise desse solo dolomítico para ajuste de pH, nos deparamos. Por exemplo, tem uma questão do SSA2 que fala de hidrólise de sais, que o tema é aquário. Ele tem peixes que são de uma água de pH igual a, eu acho que 8, e o aquário está com pH igual a 6. E ele pergunta como ajustar isso. Isso foi SSA2. Então, quer dizer, nós estamos falando de Enem, falando de SSA, mas escolhemos um lugar onde isso é aplicado. Qual foi o lugar? Um peixe, parintel límpido, aquário mergulhado. Foi isso aí ou não? E outra coisa, veja, a gente hoje está no dia 14, amanhã, para todo mundo que está aqui, é feriado, porque é feriado escolar amanhã, né, dia dos professores, e a gente com a live aí, ó, com uma quantidade enorme, 200 pessoas, passaram muito mais de 200 aqui pelo dia de hoje, e eu acho que assim, pô, também a função da live é muito mais a gente, às vezes, como tu falasse, a gente capta numa questão, capta num exercício, uma coisa que a gente falou aqui tão despretensiosamente, né? E aí ela vai fazendo sentido. Então, olha, era para ser uma live de meia hora, a gente vai terminar com 1h03 no mínimo, né? E todo mundo se divertiu, todo mundo riu, aprendeu. Tirando Ian, que aperreou muita gente. Mas na sua live, eu vou entrar e você vai se lascar comigo agora, viu, seu Ian? Olha, Então, um beijo para Rógenes. Eu vou me despedir. Aí fala aí, Ian, fala Flavinho e Roger e Alexandre termina a live, já que a gente começou por aqui. Eu passei o ano de 2018 inteiro enchendo o saco de Gustavo Holanda, tá? Para quem era da época de 2018, lembra que eu enchi o canhão de Gustavo Holanda. E era para em 2019 eu ter enchido o saco de Flávio. E eu não fiz isso, certo? Aí sobrou para 2021 eu ter enchido o saco de Flávio. Mas eu trabalho com o Flávio em outra instituição, entendeu? Então, eu me dou muito bem com o Flavinho e com o Cezinha, com que a gente trabalha no mesmo lugar. É verdade, Flávio? Tu se dá bem com o Ian? Rapaz, ó, eu tenho pena dos cachorros de Ian. Os bichinhos, meu Deus do céu, deve ser tudo traumatizado com esse cara em casa. Que ele deve aperrear tanto, os bichinhos. Coitado, meu Deus do céu. Mas, ó, brincando, a gente sabe, eu e Ian aqui é parceiro, né, não, Ian? A gente é parceiro, parceiraço mesmo. Ian me ajudou muito quando eu comprei o cachorro para meus meninos. Foi o cara que mais me incentivou. Foi um dos únicos que fez assim, compre! Foi um dos únicos. Aí eu fiz, vou comprar. Meu parceiro, a gente, né, confidencia muita coisa, né, meu irmão? E uma das minhas tatuagens, o tatuador foi indicação de Flamengo também. E a gente vai fazer, a gente vai.
eu me esqueci de lhe falar. Ah, A gente vai, viu? Já marquei com o Lucas, viu? E eu falei que eu vou levar um parceiro meu. é nada, bora eu topo, que eu tô querendo. E é você. Eu falei, eu vou levar um parceiro meu. Aí ele fez, pode levar. Oxe, por mim tá fechado. Viu? Deixa eu falar uma coisa aqui. Teve minha live domingo agora, tá tendo live de química. Hoje é dia 14 de outubro. E eu gostaria de parabenizar os professores de química aqui, porque, veja, eu sei que a minha ciência é maravilhosa, mas tem alguém de retorno aí. O Gustavo. Tu tá com retorno, Gustavo? Pronto. A live, o conteúdo de química é sim o conteúdo divisor de águas do Enem. O conteúdo de química tem um peso muito grande. Errar uma questão do nanokid pode custar muito caro. E é um prazer muito grande saber que a equipe de química daqui da academia não só é feita de bons professores, mas de seres humanos incríveis. Eu fui aluno de Guga, eu conheci Rogers há pouco tempo, mas Rogers é foda. Xandinho é uma das pessoas mais carinhosas e do bem que eu conheço. E Flávio é parceiro meu de tecnologia, de escola, de empreendimento, de tudo. Então, meu irmão, vocês que estão aí, vocês têm muita sorte de ter esses caras lhe auxiliando nessa matéria tão complexa. Sendo muito sincero, assim, os caras são sensacionais. Sou fã de vocês, realmente. É pra cá, né? É assim, ó. Pronto. Valeu, galera. Então é isso, né? Valeu, pessoal. Obrigado, beijo pra vocês. Até as próximas. Muito obrigado e até a próxima. Feliz dia de Valeu. professor. Valeu, gente. Valeu, valeu. E lembrando, né? Dia 22. Flavinho vai tomar quantas? Vai tomar quantas? Calma. Dia 22, Sim. a live de química, eu, Xandinho, Rógenes e Guga, a gente vai falar sobre o que tem dentro das vacinas, quais são os produtos químicos que tem dentro da vacina. Mais uma oportunidade para a gente falar de tampão, mais uma oportunidade da gente falar de vários compostos orgânicos aí. A gente já convidei aí Arthur, já convidei Fernandinho para a galera participar e eles darem aquela força para a gente. Dia 22, viu? Dia 22. Tamo aí. Roginho, se você quiser, viu? A casa é sua, viu, meu irmão? Pode vir, viu? Beleza, cara. Valeu. Grande abraço. Beijo pra vocês. Um abraço, gente.